Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem fala é a professora Kaoma de Geografia e nesta aula a gente vai estudar sobre a formação do clima. Na verdade, esta aula é uma aula introdutória, aqui que a gente vai começar a mergulhar nesse mundo aí da formação do clima. Bom, e como que é formado o clima, tá? Mas antes de eu falar dessa fórmula do clima, a gente vai tentar resgatar o conceito de clima, tá? Clima nada mais é do que um conjunto de características atmosféricas que estão predominantes em um lugar ao longo de pelo menos 30 anos, tá? As características momentâneas já está relacionada ao tempo atmosférico. Então, um conjunto determinado de características atmosféricas ao longo de 30 anos, a gente chama de clima, tá, gente? Aquilo que relaciona as características momentâneas não é clima, é tempo. Só para a gente tirar essa diferença, ok? Então, como que forma o clima, né? Afinal, bom, o clima ele é formado por uma combinação de elementos climáticos e fatores climáticos geográficos, tá? Então, o clima ele vai fazer aí, né, essa combinação, essa soma de elementos e fatores. Bom, elementos e fatores são coisas diferentes, tá, gente? Por exemplo, elementos climáticos é tudo aquilo que compõe características da atmosfera que pode ser mensurável. Então, ou seja, são grandezas atmosféricas mensuráveis, que podem ser medidas, tá? São elementos atmosféricos que variam no tempo e no espaço e se configuram como um atributo básico para definir o clima de uma região. Os principais elementos climáticos são temperatura, umidade e pressão atmosférica. A temperatura, que é essa condição térmica de um lugar, está diretamente relacionada, né, à forma de como que aquele lugar está recebendo a radiação, a energia solar, tá bom? Então, a temperatura ela pode ser mensurada a partir de um instrumento chamado termômetro. E a unidade mais clássica aqui para a gente, para fazer essa leitura da temperatura, é o grau Celsius, tá? E existem lugares que acabam fazendo a leitura em Fahrenheit, só que a gente faz aí em grau Celsius. Já a umidade, que é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera, também ela pode ser mensurada, tá, gente? Ela pode ser medida a partir de um aparelho chamado higrômetro, tá? E o higrômetro, ele mede aí essa umidade em quilograma por metro cúbico. Já a pressão atmosférica, que é aquele peso da coluna de ar sobre a superfície, ela também pode ser mensurada, ela pode ser medida, tá? A partir de um instrumento chamado barômetro. Você pode ler a pressão atmosférica a partir da unidade de ATM, ou você pode também fazer a leitura a partir da unidade de hectopascal. Bom, já os fatores climáticos, ou em algumas literaturas a gente encontra como fatores geográficos, são justamente as condições geográficas que determinam ou interferem nos elementos climáticos de um lugar, tá? São eles, né, são os fatores que ajudam a explicar o porquê de uma região ser quente e úmida e outra ser fria e seca, por exemplo. Os principais fatores climáticos são latitude, altitude, maritimidade e continentalidade, massa de ar, correntes marítimas, vegetações, entre outros, tá? Aqui a gente vai focar exatamente nesses fatores climáticos que estão dentro dos quadradinhos. Então, o clima, gente, de um lugar, ele vai se formar a partir da combinação de elementos e fatores climáticos,
Nas próximas aulas, a gente vai ver aí cada relação se estabelecendo e formando aí os determinados climas.